Estamos de volta com o Metrópole Debate, o único espaço dedicado na televisão cearense a você, trabalhador, trabalhadora, a caminho da aposentadoria. Novas perguntas chegaram à nossa produção, como a pergunta do senhor José Erivan, de Fortaleza. Ele tem 47 anos de idade e 27 anos de contribuição ao INSS. Hoje ele está com problema de hérnia de disco e não pode trabalhar. Ele pergunta se pode solicitar algum auxílio ao INSS. Olha, ele tem que ter pelo menos a carência, né, de 12 contribuições mensais antes da incapacidade. E também estar contribuindo com a Previdência até um ano atrás. Então ele pode requerer o auxílio-doença de acordo com o telefone 135 e o INSS vai analisar essas condições. Francisco Lima, Vila Peri, Fortaleza, ele recebe auxílio-acidente há um ano e foi demitido do trabalho de motorista. Agora ele quer voltar a trabalhar e pergunta em qual função pode atuar com carteira assinada. Olha, se ele teve um acidente como motorista e recebe um auxílio-acidente, que é para quem quem sofreu algum acidente e teve as lesões foram consolidadas e que ele não pode mais exercer da atividade habitual que ele tinha quando se acidentou, ele pode trabalhar em qualquer outra atividade, porque ele não é aposentado por invalidez, mas ele não pode trabalhar na atividade em que ele sofreu o acidente, só isso. Se ele é motorista, ele não pode mais ser motorista, ele pode ser outra coisa menos motorista. Dona Francisca da Costa, de Fortaleza, ela tinha um filho deficiente que recebia um benefício do INSS desde os 14 anos de idade. Com 20 anos, ele faleceu. E ela pergunta, professor Paulo Bacelar, se esse benefício pode ser transferido para ela. Não, se ele recebia desde os 14 anos de idade, eu acredito que ele recebia um amparo social ao deficiente físico. Esse amparo não gera direito à pensão por morte. Pergunta da dona Maria Ferreira, de Fortaleza. O esposo dela contribuiu para o INSS por 9 anos e faleceu. Ela deu entrada no pedido de pensão e o pedido foi negado. E pergunta agora se tem direito e o que deve fazer para receber essa pensão. Olha, em primeiro lugar, a gente precisa saber qual foi o motivo que gerou esse indeferimento. Porque se ele estava trabalhando quando sofreu o acidente ou faleceu e ela for casada com ele, esposa e vivia com ele ainda, ela tinha todos os direitos da pensão. Se ela não teve direito, vamos pensar que ela já estava separada dele, ou não era casada, era só companheira, e ela não comprovou a união estável. A gente precisa saber esse motivo para a gente poder orientar melhor. Dona Maria Edilene, de Fortaleza, ela explica que trabalhou 6 anos com carteira assinada e está com 12 anos sem trabalhar. Agora, ela quer pagar como autônoma e pergunta, professor Paulo Bacelar, quais são os direitos que ela terá se os 6 anos de contribuição e também se os 6 anos de contribuição irão contar para a aposentadoria. Sim, se ela contribuiu durante 6 anos, ela vai estar com esse tempo parado lá e vai contar para a aposentadoria dela. Se ela começar a voltar agora, ela recupera a carência dos benefícios, todos os benefícios, quando ela implementar 1/3 da carência do benefício que ela quiser. Então ela começar a contribuir, ela já volta a ser segurada. E com 4 contribuições ela já recupera tudo que ela pagou e já vai ter todos os direitos do regime geral de previdência. Mensagem que chega de um telespectador que preferiu não se identificar. Ele foi policial militar durante 11 anos e foi demitido. Agora quer pagar avulso e quer saber se esses 11 anos de contribuição irão contar para o INSS. Ele pergunta o que deve fazer para pagar como autônomo ou pagar avulso. Ele é militar. Ele é policial militar. Sim, se você for policial militar, você tira uma certidão de tempo de contribuição do Estado. Do serviço militar que você tinha, essa certidão vale para a sua aposentadoria no regime geral. Você vai numa agência do INSS, faz uma inscrição, a atividade que você tem hoje, você declara, é simplesmente declaratório. Você declara essa atividade, já leva um carnê de contribuição para já fazer a formalização, já preencher o carnê, aprender como é que preenche o carnê, com o código correto para você todos os meses ir pagando sozinho, sem precisar ir numa agência do INSS. O telespectador José Reis tem a seguinte dúvida. Ele se aposentou em 2005 por invalidez e em 2007 entrou com uma ação na justiça contra a empresa em que trabalhou. Ganhou a causa e agora recebe a indenização. Mas o INSS tem descontado dinheiro da compensação. Ele pergunta se pode requerer o dinheiro de volta, pois já está aposentado. Olha, eu não entendo o que é essa... A compensação aqui, pela interpretação que eu fiz, professor Paulo Bacelar, é a indenização trabalhista que ele está recebendo da empresa. E sobre essa indenização,
está sendo descontado A contribuição, né? a contribuição Não, dele, não é a para ser parcela do descontado. contribuinte. Parcela indenizatória não é base de cálculo para a contribuição previdenciária. Você deve procurar aí um advogado para olhar o caso melhor, porque parcelas indenizatórias não geram contribuição para a Previdência, não pode ser descontado no INSS. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, ele não poderia resolver esse impasse dentro da própria agência do INSS? Não, porque essa contribuição, se ela estiver sendo feita, foi automática de acordo com a decisão judicial que foi implantada. Então, se foi judicialmente, somente através da justiça ela pode tirar. O telespectador Francisco Lima, do bairro Bom Sucesso, em Fortaleza, ele recebe auxílio acidente e pergunta se pode receber também seguro-desemprego. Não. O auxílio acidente, depois que você é demitido, você recebe esse benefício durante o resto da sua vida toda. Se você foi demitido agora, você pode acumular o seguro-desemprego com o auxílio acidente, não tem problema. Você não pode contribuir como contribuinte individual. Dona Ana Lúcia, Barra do Ceará, Fortaleza, recebe um auxílio doença código 31 há 1 ano e 8 meses. Neste mês, ela diz que recebeu o pagamento normal, mas a primeira parcela do 13º foi de apenas 33% do valor. Explique-me, foi calculado errado ou recebo esta diferença na segunda parcela em dezembro? Se ela vem recebendo já há mais de 1 ano esse benefício, ou a parcela do 13º era para vir toda, porque depende também, Luziano, da data de cessação que está o auxílio-doença. Se essa data de cessação ainda é esse ano ainda, então a parcela do 13º vai ser calculada em cima da data final do benefício. Então, se a data de cessação não ultrapassar janeiro de 2014, né? Então ela vai ser uma parcela proporcional. Então o sistema já calcula aquele valor de acordo com a data de cessação. Por exemplo, se for cessar agora em setembro ou em outubro, então ela já tem a data de cessação definida. Então vai ser calculada proporcionalmente a essa data. Então é bom, dona Ana Lúcia, a senhora fazer essa observação sobre o período em que se encerra o pagamento desse benefício. João Hélio Mondubim, em Fortaleza, a esposa dele contribui há cerca de 11 anos e o João gostaria de saber se com 15 anos de contribuição ela poderá se aposentar. Somente depois da idade de 60 anos. A senhora tem que completar as duas coisas. 60 anos de idade com os 15 anos de contribuição. Francisco Cristiano, conjunto Vila Velha, também da Barra do Ceará, porque as empresas não querem mais aceitar declaração de hospital quando um pai precisa faltar ao trabalho para levar o filho a tratamento médico? Olha, isso aí é questão da empresa, porque isso não existe na lei, a falta para acompanhamento de pessoa da família, né? Não existe na lei. Então é a questão da empresa aí entrar com acordo com a pessoa para que ela possa liberar o segurado, o empregado dela, para poder acompanhar a doença de um familiar. Dona Francisca Lúcia, Bom Jardim, Fortaleza. Tenho uma amiga que recebe o auxílio-doença há 17 anos, nunca trabalhou de carteira assinada, mas tem vontade de trabalhar. Caso consiga emprego, professor Paulo Bacelar, com carteira assinada, essa amiga da dona Francisca Lúcia perderá o benefício? Olha, se ela nunca trabalhou, ela não pode estar recebendo auxílio-doença, né? Ela deve estar recebendo um amparo social deficiente físico. E para quem recebe um amparo social deficiente, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, conhecida como LOAS, não pode trabalhar. Se ela trabalhar é porque ela tem capacidade de trabalho, então ela vai ir ao INSS, vai ficar suspenso esse benefício, ela vai poder trabalhar, não vai poder receber conjuntamente. A partir do momento que ela volta a exercer atividade, for demitida, parar o trabalho, ela vai no INSS e recupera aquele benefício que ela já recebia e passa dali para frente, continua recebendo sem precisar fazer nova perícia. Pergunta do senhor Francisco Lima, Bom Jardim. Pergunta curiosa. O filho pode assinar a carteira da mãe? Olha, se ela for empregada dele, né? Realmente for, então ele pode. Não tem nada obsta a isso não. Agora, se ela não for, né, empregada e ele assinar a carteira somente para ter direito ao benefício, aí realmente isso aí não pode. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Muitas perguntas chegam à produção do Metrópole Debate, nem todas são respondidas no programa subsequente, mas você tenha um pouquinho de paciência porque as dúvidas serão tiradas. E a gente volta já já com outras perguntas dos nossos telespectadores.